Anunciando a boa nova do Cristo ressuscitado, está no ar o programa Voz Anglicana, um programa da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Eu sou o reverendo Cláudio Linhares, clérigo da Diocese Anglicana do Recife. Estamos reunidos como família de Deus, na presença de nosso Pai, para lhe oferecer louvor e ações de graças, escutar e acolher a sua santa palavra, apresentar-lhe as carências do mundo, implorar o perdão dos nossos pecados e pedir sua graça, a fim de que, mediante seu Filho Jesus Cristo, nos entreguemos ao seu serviço. Mulheres, homens, crianças, trazendo flores e mel. A vida desce com danças, rodando num carrossel. A vida desce com danças, rodando num carrossel. Agora o que mais importa é renascer.
Convidamos a você que nos escuta para juntos ouvirmos mais um episódio do quadro Em Memória de Mim. Momento dedicado à memória dos mártires da fé. Contribuição do nosso irmão Erlon Bezerra, membro da missão anglicana São Francisco em Petrolina. Ouçamos. Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados. Santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão. O compromisso com a transformação das estruturas injustas da sociedade, o desafio a toda espécie de violência e a busca da paz e reconciliação é uma das 5 marcas do modo como as igrejas membro da comunhão anglicana buscam assumir em seus diferentes contextos nacionais a missão cristã no planeta. É de certo nesse mesmo espírito que o bispo emérito da prelazia católico-romana em São Félix do Araguaia, no Brasil, Dom Pedro Casaldáliga, reza profeticamente, desejando que a memória dos mártires não nos deixe dormir em paz. E é também neste espírito que o apóstolo Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este século, transformando nosso mundo pela renovação de nossas mentes. Por isso, lhes convidamos a dedicar os próximos minutos à memória de irmãos e irmãs martirizados e martirizadas pelo poder opressor, enquanto assumiam em seu tempo e espaço a cruz de Cristo e o anúncio da boa nova da redenção da humanidade. Neste mês de abril do ano de 2020, inspiremos nossa vida cristã na memória de Hernando Arias Ugarte, bispo católico romano em Colômbia, defensor dos indígenas contra as violências coloniais espanholas e, por isso, martirizado em 1638. Pedro de Betancourt, franciscano, apóstolo dos pobres na Guatemala e, por isso, martirizado pelas elites coloniais em 1667. Toussaint Louverture, lutador da libertação do Haiti e, por isso, martirizado numa prisão francesa em 1803. Emiliano Zapata, líder do campesinato mexicano em luta por terra e liberdade e, por isso, martirizado pelas elites latifundiárias
em 1919. Dietrich Bonhoeffer, teólogo e pastor luterano, um dos líderes da resistência alemã ao regime nazista e, por isso, martirizado em 1945. Concluamos este momento em que prestamos nossa reverência à memória desses irmãos e irmãs, mártires da fé, com a coleta dos santos e santas de nosso livro de oração comum. Onipotente Deus, que deste a cada um desses teus servos e tuas servas a ousadia de confessar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diante das autoridades deste mundo e a coragem de morrer por nossa fé. Concede que sempre possamos dar a razão da esperança que está em nós e sofrer alegremente por amor de nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Nestes tempos de ansiedade, insegurança e solidão, tem os dias bem contados, haverá ressurreição. Os caminhos aplainados pela reconciliação trocam espadas por arados numa nova criação. Lobo brinca com o cordeiro, leãozinho com o bezerro, uma criança é o sinaleiro na nova terra com desvelo. Vaca e urso com suas crias pastarão nos mesmos pastos, boi e leão, quem diria, estarão reconciliados. O bebê brincar com a cobra, criança com serpente, ninguém mais faz mal, sobras de amor pra toda a gente. E a terra estará plena do saber que vem de Deus, e esta vida bem serena é o que Jesus nos prometeu. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós próprios e faltamos à verdade. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e purificar-nos-á de toda a iniquidade. Confessemos os nossos pecados a Deus Onipotente. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, confessamos arrependidos ter pecado contra Ti em pensamentos, palavras e atos, tanto no mal que fizemos, como no bem que deixamos de fazer, por negligência, fraqueza e intenção. Por amor de Teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós, perdoa-nos todo o passado e concede que Te sirvamos com vidas renovadas. Para a glória do Teu nome. Amém. Deus Onipotente, que perdoa a todos os que verdadeiramente se arrependem, tenha misericórdia de vós. Vos perdoe e liberte de todos os vossos pecados. Vos confirme e fortaleça em todo o bem, e vos guarde na vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.
Senhor, abre os nossos lábios e a nossa boca proclamará o teu louvor. Adoremos o Senhor, bendigamos a Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre. Amém. Leitura do Salmo de número 114. Quando o povo de Israel saiu do Egito, quando os descendentes de Jacó deixaram um povo bárbaro, Judá tornou-se o santuário do Senhor, e Israel passou a ser o seu domínio. Quando o mar os viu, afastou-se, o rio Jordão correu para trás. Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros. Que te aconteceu, ó mar, para te afastares? E a ti, ó Jordão, que correste para trás? Que vos aconteceu, ó montes, para saltardes como carneiros? E a vós, ó colinas, para saltardes como cordeiros? Tremei, ó terras, diante do Senhor, diante do Deus de Jacó, que transformou rochedos em lagos e pedras em fontes de água. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. No dia de hoje, estamos fazendo a liturgia a partir do do livro de oração comum da Igreja Lusitana, a Igreja Anglicana de Portugal. E também temos como convidada para trazer a reflexão a reverenda Abilene Fischer, ela que é clériga da Diocese de Portugal, da Igreja Lusitana. Ouçamos a reflexão de hoje. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. A graça e a paz de Cristo seja com cada pessoa que está acompanhando este momento devocional. Meu nome é Abilene Simões Fischer, sou pastora anglicana servindo em Lisboa na Igreja Lusitana. Minha imensa gratidão à reverenda Lilian e Cláudio Linhares por mais um convite para partilhar uma reflexão sobre o tema pascal, a temática da ressurreição. Quando Deus decidiu que era tempo de vir ao mundo, Ele fez ser humano de verdade, em corpo, em carne e osso. Assim, seus discípulos o podiam reconhecer como sendo ser humano exatamente como qualquer um deles, que tem sede, sente fome, cansaço e dor. Por isso, muitos não o reconheceram como divino, apenas como carpinteiro, como o rabi. Cristo vestiu-se de humano e usava sua humanidade como se fosse um manto, uma roupa favorita. Ele não envergonhou-se da vulnerabilidade e finitude, não envergonhou-se de chamar-nos de irmãos. E assim infinito e vulnerável como nós, ele tinha um tempo limitado aqui na Terra, um prazo de validade como todos nós o temos. Por ser humano, era difícil reconhecê-lo enquanto divino e eterno. Quando dizemos que Cristo fez-se humano, queremos dizer que quando ele morreu, morreu de verdade, cessou de estar vivo, a morte apoderou-se totalmente de Jesus e ele ficou 100% morto. Sua morte não foi parcial ou um adormecimento, foi total e ele foi sepultado. Mas a vida de Jesus e a nossa vida não para apenas porque o corpo parou e foi para a sepultura. Quando morremos, morremos de verdade, 100%. Mas a nossa vida vai nos ser dada de volta e continua por tempos eternos. A ressurreição de Cristo
é exemplo e prova desta realidade. Ou seja, a vida continua para além do corpo físico, para além da morte, pois é a vida em plenitude que Cristo revelar. Revelar é tirar o véu, significa expor, mostrar às claras. A ressurreição de Cristo é, portanto, a maior de todas as revelações, pois tira o véu dos nossos olhos e dos nossos corações. Como ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas nossos olhos estão encobertos. Não vemos, nem percebemos, não entendemos a plenitude do que é a vida. Por isso não entendemos ressurreição. E as narrativas que temos da ressurreição, embora sendo as mais sublimes, indizíveis e solenes, são narrativas calmas, como se a vida estivesse em câmara lenta. São sutis e convolutas, pois elas não ocorrem ao meio-dia em pleno sol. São narrativas de sombras, do claro escuro, do cinza e da madrugada. Mas há um evento que ocorre não na madrugada, mas no pôr do sol, quando a noite se aproxima. A favorita narrativa de Lucas 24, 13 a 16, na qual Jesus caminha com os 2 discípulos na estrada de Emaús, aproxima-se, caminha com eles, mas seus olhos estavam como fechados, acobertados, anestesiados, e eles não o puderam reconhecer, mesmo que o Cristo vivo estivesse ali, em pé, diante deles. Os olhos estavam vedados. Nossos olhos são janelas para o exterior, mas também janelas das nossas almas, do nosso interior. Os olhos veem o mundo ao redor, mas ao mesmo tempo deixam escapar os detalhes que mais importam. Assim como Maria, que vai ao túmulo, vê o homem e pensa ser o jardineiro. Como os discípulos em Emaús o viram, mas não reconheceram. Pois os seus olhos o viram 100% morto, na cruz, no túmulo. E para eles, isso era o ponto final. Era morte, final da vida, final da história. Os olhos deles permaneciam na sexta-feira. Os olhos permaneciam de luto. Agora, imagina se fosse um de nós. Como nós faríamos piada desses discípulos? Ei, Maria Madalena, você lembra no domingo da ressurreição? Você confundiu o mestre com o jardineiro, hein? Poxa, isso a gente nunca vai esquecer, Maria. E você, Cleopas? Vocês andaram 6 milhas com ele. E no partir do pão e do vinho, deixaram ele escapar da vista. Vocês beberam demais, foi isso? Vocês não o reconheceram? Fala sério, Cleopas. Eu daria tudo para estar lá em Emaús com vocês. Cleopas, Maria Madalena, vocês tiveram a maior chance da vida. Caras, vocês deixaram escorrer pelos dedos, fala sério. Os discípulos o viram, mas não o reconheceram. Olharam-no, mas não o perceberam. Em vez disso, Jesus os reconheceu e olhou para eles como sempre os viu, únicos, amados, pelos quais daria a sua vida de novo e de novo, e os amou até o fim. Isto é reconhecimento. Jesus aproximou-se deles,
tirou-lhes o véu para que eles percebessem o quanto eles eram amados. E se em todo o planeta houvesse apenas aqueles 2 discípulos, Cristo os teria amado e dado sua vida por aqueles 2 apenas, como se fossem os únicos habitantes do universo. Por isso ele não esperou que eles o reconhecessem. Ele foi lá e os reconheceu. Hoje estamos enfrentando uma crise que obscurece os nossos olhos, nos tira do foco do quão importante é a vida. Há pessoas hoje valorizando mais a economia do que a vida humana. Há situações como a de Guayaquil, no Equador, quando pessoas já nem podem reconhecer os corpos de seus entes queridos. Há situações no planeta que tiram a nossa visão dos pequenos, dos vulneráveis, daqueles que têm fome, sede, daqueles que são assim como nós, dos que estão refugiados, dos que estão em cárcere, dos que são forasteiros. Nós já nem os reconhecemos como humanos, mas como ameaça, como competidores por um lugar ao sol. Reconhecer significa conhecer 2 vezes. Ver as pessoas como seres humanos, mas também como semelhança divina. Cada vida importa. Cada vida nos faz mais vivos. E cada vida que fenece diminui a nossa própria existência. Cristo é aquele que nos conhece como humanos, como irmãos e irmãs. Aquele que nos reconhece, assim como ele reconheceu os seus discípulos. E é aquele que nos reconhecerá quando perguntarmos: Senhor, quando foi que te vimos? Quando te vimos com fome, sede, nu, enfermo ou na prisão? Então, ele responderá: na verdade, quando viste a um destes pequenos e a eles os servistes, foi a mim que o fizestes. E assim, nunca, nem ninguém, jamais terá desculpa de dizer: Senhor, quando foi que eu te vi e não te reconheci? Amém. Jesus é o nosso tesouro maior, a grande descoberta da nossa vida. A Ele seja o nosso louvor. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em Tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor.
mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida em minha vida. Credo dos Apóstolos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao lugar dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita do Pai. Voltará para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Senhor, tem misericórdia de nós. Cristo, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Oramos agora a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Convidamos você a ouvir mais um episódio, mais um quadro em missão, momento em que apresentamos a Igreja Anglicana. Do sul ao norte estamos no caminho, celebrando a vida, partilhando o pão. Do mesmo cálice bebemos vinho, somos o teu povo em peregrinação. Na caminhada nossa voz ecoa, denunciando a morte e a escravidão. Anunciamos nessa terra boa que tu renovas toda a criação. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Pelos sinais, pelas boas notícias, por tua herança, pelos dons, Senhor, pelos bons frutos e pelas primícias, graças te rendemos, Cristo Salvador.
Há muito o que fazer neste país, não basta acreditar na tradição. Jesus ensina a gente a ser feliz. Igreja, a gente vive em comunhão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Continuamos em nosso mergulho de conhecimento a respeito da Igreja Anglicana, acompanhando o texto escrito pelo reverendo Carlos Eduardo Brandão Calvani, com o título Anglicanismo no Brasil, e ainda falando sobre a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, uma igreja sacramental. Hoje falamos a respeito do batismo. O batismo é administrado a adultos ainda não batizados em qualquer outra igreja e também a crianças. Em ambos os casos é exigida a confissão de fé credal. No caso de crianças, tal função cabe às pessoas que assumem um papel de padrinhos e madrinhas, que fazem promessas e votos em nome dos seus afilhados ou afilhadas e se responsabilizam pela orientação dos mesmos na fé cristã. O batismo não é entendido como uma ação humana somente, mas um ato divino, pelo qual, através da água e do Espírito Santo, o batizando ou a batizanda nasce para uma nova vida e é enxertado no corpo de Cristo, a Igreja. O batismo pode ser feito por imersão, efusão ou aspersão, e para ser válido, é imprescindível que seja realizado com a intenção de produzir o efeito decorrente do poder que a Igreja reconhece no batismo, bem como ser ministrado com água, matéria, em nome da Santíssima Trindade, forma, sendo que nem mesmo a indignidade do ministro afeta a validade do sacramento. Embora usualmente o oficiante seja um clérigo ou uma clériga, qualquer leigo ou leiga pode batizar alguém em caso de emergência. Assim, reconhecido, o batismo é irrepetível. A Igreja Episcopal Anglicana não pratica nem aprova o rebatismo. Se houver dúvida sobre o fato de alguém ter sido ou não batizado, usa-se uma fórmula condicional. O rito inclui uma bênção de água que simboliza a ação divina no sacramento, o sinal da cruz na testa do batizando, com óleo consagrado pelo bispo ou pela bispa, simbolizando a proteção de Cristo, e a entrega do batizando ou aos pais de um círio aceso que simboliza a luz de Cristo, que transforma as trevas em luz na vida do batizando e o convoca a ser luz do mundo.
Oremos, Senhor, mostra-nos a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Reveste os teus ministros e ministras de virtude e enche o teu povo de alegria. Dá a tua paz ao mundo, pois só em ti achamos segurança. Toma a nossa nação ao teu cuidado. Guia-nos pelas veredas da justiça e da verdade. Sejam conhecidos na terra os teus propósitos, e entre as nações a tua salvação. Encontrem os necessitados socorro, e não esmoreça a esperança dos pobres. Purifica, ó Deus, os nossos corações e fortalece-nos com teu Santo Espírito. Ó Deus, origem dos desejos bons, dos pensamentos retos e das obras justas, dá aos teus servos aquela paz que o mundo não pode dar, para que, determinados a cumprir os teus mandamentos, repousemos tranquilos, livres do medo dos nossos inimigos, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Chegamos ao final de mais um programa Voz Anglicana e queremos aqui mandar um abraço para as pessoas que nos escutam a partir do site da Rádio Anglicana, www.soueab.com.br, ou através de alguma rede social. Um abraço hoje para Gustavo, de Porto Velho, em Rondônia. Um abraço também para a Andréia Carla, de Petrolina, Pernambuco, da Missão São Francisco. Um abraço para o Damião, de Salvador, nosso irmão de ordem franciscana. E um abraço também para Ieda Batista, de Feira de Santana, Bahia. De forma especial, também queremos mandar uma saudação aos irmãos e irmãs da Igreja Lusitana, a Diocese Anglicana em Portugal, especialmente para o bispo Dom Jorge de Pina Cabral e a reverenda Abilene Fischer, que hoje contribuiu com o nosso programa mandando a mensagem.
Senhor Deus, pedimos a tua bênção para a tua igreja, santidade, para o mundo, paz, para esta nação, justiça, para todos os povos, o conhecimento da tua lei. Guarda de todo perigo as nossas famílias, protege os fracos, cura os doentes, conforta os moribundos e conduz os mortos a uma alegre ressurreição. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Fique com Deus e até amanhã, quando teremos mais um programa Voz Anglicana. Conosco permanece, ó bom Senhor. Bem breve a noite em meio à solidão. Tu mesmo aqui te das a conhecer no sacramento teu do vinho e pão, qual na primeira ceia neste altar. Vem presidir a tua santa grei. Este é o meu corpo, dizes e lhe dás. Este é o meu sangue que verti bebei. Em um só corpo unidos tu nos dás, de um corpo só também a partilhar. Um somos todos com os que ainda estão, aqui na terra ou lá no eterno lar. Uma é a cabeça, é um o Salvador. Por isso a igreja vive em santa união. Oh, dá-nos olhos que te possam ver. Vem revelar-te no partir